Olá, amigos, boa noite. Estamos aqui, terça-feira, dia 22 de setembro, iniciando os nossos estudos, nossas reflexões a respeito da obra que compõe a codificação espírita, o Livro dos Médiuns. Então, vamos fazer a nossa prece, porque é o nosso hábito. Os amigos já estão chegando, Cláudia, Ivete, já estão participando conosco nesse instante, e a gente já começa a agradecer a Tânia, esses amigos que todas as noites têm partilhado conosco desses encontros. Para nós é motivo de alegria, de felicidade, estarmos juntos. E juntos podemos aprender um pouquinho, podemos fazer o melhor pelas nossas próprias vidas. Assim, amigos, vamos lá. Agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a oportunidade deste encontro. Que Deus, nosso Pai, nos proteja, nos abençoe, nos ilumine e permita que junto de nós estejam os amigos espirituais que velam por nós, nossos anjos de guarda, esses benfeitores incansáveis, que vêm a nós, nos intuindo, nos inspirando e nos fortalecendo a fé e a esperança. Assim, amigos, que a noite seja de paz, de reflexões e de alegria para os nossos corações. E vamos lá, que são muitos os que já estão conosco. Nós vimos aqui a Laura, vimos aqui Márcia, Débora, todos esses já estão aqui posicionados, Dilza participando conosco também. E assim, amigos, à medida do possível, a gente vai dando o nosso boa noite, Júlio César, Rosa, Ivete, na medida do possível, nós vamos nos reencontrando e vamos registrando a presença. Alexandre, Rosângela, é sempre uma alegria. Podemos estar juntos, podemos refletir, Silvana, Ana Maria, sejam todos bem-vindos, Cida, todos bem-vindos a este nosso encontro de todas as noites. 1000 corações subindo, como eu gosto de lembrar, esses corações representam uma energia de amorosidade, de alegria, de coisa boa que nós podemos emitir para o ar. Eduardo, Brígida, boa noite a todos. Gente, nós estamos no Livro dos Médiuns, no capítulo 24. Olha, eu disse já a semana passada o quanto esse capítulo era grande. Parece que Kardec teve mesmo muitas preocupações em deixar tantos detalhes para que nós pudéssemos ter mais segurança e entendimento das comunicações, identificando sim aqueles espíritos melhores daqueles mais comprometidos, mais perturbados. Assim, amigos, nós estamos no item 267, que era longo. Nós vimos 10 subtítulos, 10 subitens dele, e nos ajudando a identificar com que tipo de espíritos nós estamos lidando. Então, hoje nós vamos continuar essa sequência do item 267, do capítulo 24, Identidade dos Espíritos, como distinguir espíritos bons de maus. E a partir do 11º subtítulo, ou subitem, é que nós vamos fazer nossas reflexões de hoje. Então, no item de número 11, registra Kardec: os espíritos bons não fazem lisonjas, aprovam o bem que se faz sempre de maneira prudente. E isso é bom a gente prestar atenção nas comunicações. Eles não têm por que ficar fazendo muitas deferências ao médium, ao grupo mediúnico, à pessoa que o está recebendo. Isso também é válido para nós aqui entre encarnados, né? Nós temos espíritos bons e maus aqui encarnados. E as lisonjas, elas, quando são verdadeiras, elas soam de uma forma diferente e não são tão intensas, mas há aqueles que gostam de ilustrar o ego do outro. Isso é um sinônimo de inferioridade da criatura, porque ela tem uma intenção para proceder assim. Então ele chama atenção para isso. Os maus exageram nos elogios, excitam o orgulho e a vaidade, embora pregando a humildade. E
e procuram ressaltar a importância pessoal daqueles que desejam conquistar. Então ele ilustra o ego para ganhar a companhia. Esse foi o último item que nós fizemos a semana passada, de número 11. Vamos lá, Cida, boa noite, Sebastiana, Terezinha, boa noite, Célia, Vladimir, Marcos Abud, Júlio, boa noite a todos. Hoje o item de número 12, continua Kardec dizendo, espíritos superiores estão acima das puerilidades, são mais formais em tudo. Não, sabe o que é pueril, infantil, leviano? Não faz parte do discurso de um espírito mais elevado. Eles são mais sérios, sim, são mais formais em tudo que fazem. Os espíritos vulgares, no entanto, dão importância a detalhes mesquinhos, incompatíveis com as ideias elevadas. O espírito superior, ele vê o fundo das coisas, ele se preocupa com as consequências, com a organização, ele não se ocupa muito dessas formatações ou dessas formas. O espírito mesquinho, ele fica medindo tudo, pesando tudo. Essa é uma qualidade de uma inferioridade, um espírito vulgar, né? Comumente, uma criatura mais comum. Toda prescrição meticulosa é sinal certo de inferioridade e mistificação de um espírito que toma um nome pomposo. Na comunicação mediúnica, quando acontece de um espírito fazer prescrição meticulosa, tem que ser desse jeito, tem que ter luz assim, tem que sentar em cadeira desse tipo, tem que usar cabelo desse jeito, tem que... sabe se tem que? Isto é sinônimo de uma inferioridade do espírito. E pior quando ele está usando, então, o nome de uma criatura mais elevada, de um ser que todos respeitam, e começa com essas colocações pessoais e particulares dele. Isso tudo registra uma inferioridade do espírito e sinal de mistificação se ele estiver usando um nome importante com esse tipo de orientação aos médiuns. Desconfiar, no item 13, de nomes bizarros e ridículos usados por certos espíritos que desejam impor-se à credulidade. Muitas vezes há comunicações com nomes bizarros mesmo, nomes ridículos, nomes impronunciáveis por nós. Tal é a criatividade, como se fosse uma outra língua, um outro ser de um outro nível. Então, o conselho desconfia quando isso aparece. Não está dizendo que não possa ser verdadeiro, mas não é um lugar comum. Então, quando acontecer isso, nomes bizarros, nomes ridículos, que na autoidentificação daquele ser, é preciso então que nós tenhamos cuidado, até porque muitas vezes com esses nomes eles querem se impor como um ser melhor que outros seres, querem impor o seu ponto de vista, querem impor as suas ordens, toda a organização que eles estão tratando. Desconfiar dos espíritos que se apresentem com muita facilidade, usando nomes bastante venerados e só com muita reserva aceitar o que dizem. É um alerta, porque esses espíritos mais elevados, eles são extremamente ocupados com causas maiores, com causas de um bem comum, e não para particularidades de um médium ou particularidades de um grupo mediúnico lá com meia dúzia de pessoas, atendendo coisinhas pequenas da vida de cada um. Esses espíritos ocupam-se do todo, de condições melhores para outras criaturas. Assim, quando é uma constante presença daquele que se diz ser fulano de tal, e que é um nome venerado, nós temos que tomar atenção, temos que tomar cuidado, porque estamos sendo enganados. Afinal, esses espíritos com tantas tarefas a realizarem,
vão se dispor a ficar de papo, de conversa, de orientação particular a este ou aquele, então precisamos ter muito cuidado e com muita reserva, só com muita reserva, então diz Kardec, só com muita reserva, aceitar aquela fala que está chegando até nós. Só com reserva, porque senão nós vamos estar complicando as coisas mesmo, porque vamos aceitar inverdades. Frequentemente é a máscara que usam para fazer crer em pretensas relações íntimas com espíritos excelsos. Então vem lá um Paulo de Tarso, que não é o Paulo de Tarso que nós conhecemos, mas outro Paulo de Tarso usando, apropriando do nome e dizendo da intimidade que teria com o próprio Cristo. Então nós temos que entender que isto não é lógico que um espírito desse nível estivesse se relacionando dessa forma e usando ainda nomes excelsos para impressionar. Lisonjeiam a vaidade do médium e se aproveitam para induzir a lamentáveis e ridículos atos. Porque é verdade, né? O médium fica impressionado e ao ficar impressionado ele simplesmente deseja de alguma forma que aquilo seja verdadeiro e acha que é uma glória poder ser médium deste ou daquele espírito. Então, lisonja, é para a gente tomar cuidado, essa atenção que nós precisamos ter com aqueles que estão se comunicando. Um instantinho que eu preciso só me verificar aqui, no meu notebook está travado, embora o celular esteja indo em frente, né? Eu posso ver aqui a Ana Maria chegando agora, cumprimentando, mas ali no celular, no notebook, ele dá uma travada. Então, gente, lisonjear a vaidade do médium, olha, cuidado, exclusividade, cuidado, porque espíritos superiores não se prestam a esse tipo de coisa. Por isso nós temos que tomar muito cuidado mesmo com as comunicações que estão, sabe? Ouve, reflete, pensa, não aceita tudo de imediato, pensa sobre aquilo, vê se aquilo tem lógica, para então poder aceitar o que se apresenta. No item de número 15, ele fala de espíritos bons, que são muito escrupulosos quanto ao que o podem aconselhar. É interessante, né? Espírito bom tem cuidado com aquilo que ele pode aconselhar. Não mete a colher na conversa do outro, na panela do outro, gratuitamente. Não age dessa forma, não dá palpite, conselhos precisos e conselhos velados. Essa era uma característica muito grande do Chico Xavier. Chico não dava conselhos direto, não. Ele simplesmente ele agia dando conselho assim de forma indireta, orientando as pessoas, falando da melhor forma para as pessoas, mas sem nomenclaturar ou sem ter um diálogo extremamente direto. Com raras exceções, ele se manifestava diretamente a alguém, mas ele falava do modo geral, para que servisse a todos aquela orientação que ele estava dando. Então os espíritos bons são escrupulosos, eles simplesmente eles cuidam com muito cuidado, eles têm muito cuidado com aquilo que vão orientar ou vão falar. Às vezes as pessoas pedem, né, orientação, é tão difícil, porque nós não sabemos verdadeiramente o que se passa na vida daquela criatura. Então nós podemos, usando um ensinamento ou outro, fazer a própria pessoa refletir, mas dizer faça assim ou faça assado não é o legal para nós.
Boa noite, Cidinha, Sônia Maria, boa noite. Chegando agora, mas está ótimo. Lena também, que estão aqui conosco. No item, então, de número 15, ele falava dos espíritos bons. Eles têm escrúpulos quanto àquilo que vão aconselhar. E tem em vista o aconselhamento seu, sempre terá em vista um fim sério e útil. Se não for útil, eles não vão perder tempo. Se não for sério, também não vão perder tempo. Brincadeira não é para essas pessoas, não é para esse tipo de auxílio, porque há muita tarefa no mundo, há muita dor no mundo, há muita necessidade no mundo para que se perca tempo com essas brincadeiras, né? Com essa irreverência. Isso não é característico desses espíritos bons. Então é preciso encarar como suspeita, né? Os que não tenham esse caráter, ou seja, comunicações que se fazem passar por um espírito bom, por um mentor espiritual, por um amigo espiritual, enfim, algo superior, e no entanto o seu discurso nem é sério e nem é útil. São palavras vazias, são brincadeiras, são enganações, por isso, cuidado. Cuidado, porque não é o melhor caminho seguir esses conselhos. Então, aqueles que não têm esse caráter, nós temos que encarar como suspeita, ou sejam condenáveis pela razão, dão lá umas orientações que a razão diz que não é possível, o raciocínio disso não tem lógica. Essa medida não é uma medida ideal. Então, se a nossa razão, se o nosso raciocínio vê aquilo como uma infantilidade ou algo que não merece crédito, vamos devagar, refletindo maduramente antes de adotar essas ideias. Esse é o conselho de Kardec. E esse é o conselho não só na questão de comunicações mediúnicas, mas de tudo que a gente ouve, de tudo que a gente vê. Quando é proveniente de alguém que merece crédito, a conversa é séria, a palavra é útil e nós vamos sentir firmeza e segurança. Quando é de alguém indevido ou inferior, nós vamos ver que não tem essa característica. E nós precisamos sim refletir sobre aquilo que ouvimos, sobre aquilo que lemos, sobre aquilo que estamos aprendendo. Nós precisamos refletir. E refletindo, entendemos se existe razão para aceitar ou não aquela informação, aquele ensino, aquela orientação. Do contrário, nós vamos nos expor a mistificações desagradáveis. Vamos nos expor a espíritos mais inferiores, a criaturas mais grosseiras, a orientações mais tortas na história, que vão apenas complicar nossa vida. Então, gente, olha, cuidado, né? Cuidado, atenção, não é tudo que a gente ouve, não é tudo que a gente vê. Se fosse tudo verdadeiro, não teríamos agora essa invasão de fake news que a gente está observando. E nem leis, porque é tão demais, né? É tão grande esse movimento de criaturas levianas na sua fala, na sua escrita, que providências, crimes de internet, providências são tomadas com relação a esses encarnados. Imagine esse povo desencarnando, se vai mudar alguma coisa. Não vai. Vai continuar desse jeito, vai continuar fazendo dessa mesma forma. Então somos nós que temos que ter cuidado com tudo que ouvimos, com tudo que lemos, com todas as coisas que estamos observando. Nós é que temos que ter cuidado. É o crivo que Kardec ensina. É bom, é útil, é verdadeiro? Vamos passar nessa peneira. E aí, vamos aceitar ou não aquela informação que estamos recebendo.
No item 16, diz Kardec a respeito dos espíritos bons. Tem prudente reserva nas coisas que possam nos comprometer. Então, um cuidado imenso para não nos levar a nenhum comprometimento. Repugna-lhes desvendar o mal. Então, apontar o erro, a maldade de alguém, escancarar, né, o jeito de ser, eles não se agradam disso, não estão ali para falar desse ou daquele. E procuram abrandar os erros e pregam a indulgência. É bem aquele sempre que eu gosto de lembrar do cachorro morto que todos rejeitaram e Jesus olhou apenas os dentes, sendo que belos dentes ele tinha. Procurou ver alguma coisa boa. Então o conselho também dos amigos espirituais é que a gente procure abrandar os erros, porque nós também estamos cheios de erros. Portanto, vamos abrandar um pouquinho, minimizar um pouquinho e pregar essa indulgência, que é no sentido de ser condescendente com a dificuldade alheia. É uma grande dificuldade e cada um vai estar respondendo exatamente por si mesmo, por tudo que tem feito. Espíritos levianos ou malfazejos gostam de expor o mal. As candinhas da vida que gostam de expor o mal. E nós chegamos ao ponto que existem programas de televisão, revistas, onde só vai falar mal da vida do outro. E há pessoas que assistem. Porque senão o programa não existiria. Se não desse ibope, não existiria o programa. Pois é, está encarnado aí esse povo fazendo isso. Vai desencarnar, vai querer fazer fofoca no mundo espiritual nesse nível, de ter plateia também. Então, os espíritos levianos são assim. É natural isso. É natural. Olha que delícia. Eu estou falando aqui, mas estou vendo Rosa Pistilli, que chegou, Divone, que chegou, Givalda, que chegou também. A Flávia, que chegou com a Marília, muito obrigada, fico feliz de vê-las. Seria uma noite de encontro dos nossos estudos ao vivo, né? Mas estamos aqui, através da telinha, nos reencontrando. Vera Madei, um beijo, um abraço para todo mundo. Eu acho que o dia que a gente voltar a se encontrar, fazendo o nosso estudo ao vivo, nós temos mais que fazer uma festa para comemorar. Porque é muito tempo separado quando a gente gosta tanto de estar junto. Thelma, boa noite. Yara, boa noite. Vamos continuando então nessas reflexões e orientações que Kardec está dando para o nosso entendimento a respeito do caráter desses espíritos. E ele está dizendo assim que os levianos ou malfazejos exageram os erros dos outros e sopra discórdia por meio de pérfidas insinuações. E é verdade, às vezes é aquilo que a gente joga verde para colher maduro, fala em meias palavras, dizendo, mas para bom entendedor, minha palavra basta. São coisas desse tipo que os espíritos mais mundo, né, estão aqui, então, agindo assim, fazendo dessa forma. E em seguida ele fala dos espíritos bons, que só ensinam o bem, e não, o que não for conforme a caridade evangélica, não pode vir de um espírito bom. Então esse é um bom parâmetro para nós. Qual é a orientação que estamos recebendo daquela criatura? É boa? Tem base nos ensinos de Jesus? E eu não estou falando ensino de Jesus como religião cristã, mas estou falando da moral de Jesus, do ensino da moral, que independe de abraçar esta ou aquela religião de tradição cristã ou não, mas é o ensino do amor, é o ensino do perdão, é o ensino da verdade. Então, se as orientações que recebemos estão dentro desses moldes, ótimo. Se só vem isso dessa criatura, nós estamos lidando com alguém de índole boa. Senão, nós tenhamos cuidado com aquilo que estamos
recebendo, analisando. Os espíritos bons dão conselhos perfeitamente racionais. Quer dizer, se derem algum conselho, nós podemos perfeitamente raciocinar, encontrar lógica, analisar e pensar. Não é nada estapafúrdio, não é nada absurdo ou que cause qualquer constrangimento. Serão sempre conselhos perfeitamente racionais. Recomendação que se afaste da linha do bom senso ou das leis imutáveis da natureza revela um espírito estreito e pouco digno de confiança. Então, se qualquer ensino chegar para nós como algo que nos pede para afastar da linha do bom senso, o nosso bom senso não é possível uma coisa dessa. Então, nós sabemos que nós estamos lidando com alguém que mereça o nosso crédito, a nossa atenção. Os espíritos imperfeitos, né, os maus imperfeitos, no item 19, diz assim: se revelam por sinais materiais que a ninguém poderão enganar. Porque a educação formal, ela dá para nós um verniz, uma casca, e a gente consegue, né, se utilizar disso na vida social. Nós podemos usar disso, mas não sustentamos por muito tempo se isso não fizer parte integrante do nosso ser. Se verdadeiramente não houve um processo de educação da criatura, não houve uma modificação na estrutura, no modo de agir daquela criatura. Houve apenas a incorporação de algumas etiquetas que ela vai agir no momento adequado. Para os espíritos, para os desencarnados é a mesma coisa. Então, se nós estamos ouvindo uma conversa, um relato, um escrito, algo está indo bem, né, por um tempo, mas daqui a pouco entra uma nota dissonante nesse meio, então a gente já sabe que não é de uma fonte boa, porque de uma fonte boa não pode sair água suja. De uma fonte boa vai sair só água boa. Se saiu sujeira nesse meio, porque a fonte não era tão boa assim como a gente estava pensando. Então, tudo isso é para que os médiuns e as pessoas tenham uma garantia de saber com quem estão lidando, com quem é que está ali dando essa comunicação, quem é que está escrevendo aquilo, quem é esse autor. Vamos olhar o conteúdo das coisas e nós vamos saber exatamente quem é aquela criatura que lavrou aquele conteúdo que nós estamos observando naquele instante, analisando. Assim, a ação sobre os médiuns, esses imperfeitos que se revelam por sinais porque não vão poder enganar por muito tempo, a ação sobre os médiuns desses espíritos maus e levianos muitas vezes é violenta. Então, comunicações onde há uma manifestação mais exacerbada, mais violenta, cuidado. Movimentos bruscos, sacudidelas, agitações febris e convulsivas, isso contrasta com a calma e a suavidade dos espíritos bons. Então, toda vez que nós tivermos algo desse tipo na manifestação, nós vamos ter a certeza de que há uma criatura muito terreal se manifestando ali. E não um ser mais evoluído, que é extremamente sutil e delicado. Precisamos ter atenção até nisso, gente. E é muito comum observarmos esse tipo de manifestação, esse transe mediúnico, com esse grau de intensidade e agitação. Isso é sinônimo de vibrações muito densas, de criaturas muito próximas da materialidade terrena. Então, atenção. O item de número 20, ele falava de espíritos imperfeitos, dizendo que eles se aproveitam dos meios de comunicação para dar maus conselhos. Jesus, o que a gente vê de espírito imperfeito nessas redes sociais dando maus conselhos é uma coisa impressionante. E, gente, tenho certeza que por trás daquele encarnado que está postando tanta coisa indevida, existe uma multidão de levianos e maldosos
atiçando aquela mente para produzir algo dessa qualidade. Então ele se aproveita dos meios de comunicação para dar maus conselhos, para ensinar coisa errada. Nós temos no YouTube determinados youtubers, né, que vêm ali, e especialmente com crianças, dando orientações absurdas, coisas estarrecedoras para um público infantil. E estão ali manipulando aquelas mentes em formação para conduzir a caminhos errados, conselhos maldosos. Isso reflete quem é aquela criatura. Independente da carinha bonitinha, ou até jovem que se apresente e mais bem cuidada, né? Independente disso, aquela alma é uma alma antiga, maldosa e traiçoeira, e invejosa e desejosa de destruir outras, de complicar a vida de outras. Tenhamos cuidado. Nós estamos falando nesse geral. Cuidado, porque isso é uma realidade que nós estamos vivendo. Marcos, boa noite. Boa noite, Simone. Boa noite a quem eu ainda não disse. Que sejam todos muito bem-vindos. E é sempre alegria nós estarmos aqui. Regina, que bom, Regina, que nós estamos juntas, né? Graças a Deus. Então, é preciso esse cuidado. Vamos olhar pelos nossos pequeninos, pelas crianças. Cuidado com estes que produzem determinadas coisas que não são compatíveis com aquelas mentes infantis, querendo levá-las a caminhos muito complicados. E cuidado nas manifestações que chegam até nós. Se vierem por esses caminhos, sabemos que ali nós estamos com uma criatura extremamente imperfeita. Continuava ele dizendo, excitam a desconfiança, espíritos imperfeitos, excitam a desconfiança e animosidade ao que lhes são antipáticos. Vai causar confusão no grupo mediúnico, vai causar confusão naquele rebanho que está ali harmônico, ele vai querer causar conflitos ali dentro, porque tem alguém ali que não lhe é simpático, não pensa como ele, então ele quer destruir aquela criatura de alguma forma. Principalmente os que podem desmascarar a sua impostura. Esses são mais visados pela sua maldade. Porque eles sabem que aquele pode simplesmente apontar as dificuldades, os defeitos que ele traz e mostrar quem verdadeiramente ele é. Por conta disso, ele vai abrir fogo contra aquela criatura. É bem assim, né? Agride, causa confusão, porque está temeroso de que algo possa vir dali e tirar a sua máscara e mostrar quem verdadeiramente é. As criaturas fracas e impressionáveis tornam-se alvos do seu esforço para levá-las ao mal. Por isso que eu falei de crianças, são mentes ainda fraquinhas, estão em formação, são crianças impressionáveis com aquilo que assistem e por conta disso nós precisamos tomar muito cuidado. Mas outras pessoas estão em corpos já adultos, mas são mentes mais enfraquecidas, mais infantilizadas, que também são impressionáveis, que também ficam temerosos e por conta disso tornam-se alvos de espiritualidade inferior para levá-las ao mau caminho, à confusão na vida. Usam os sofismas e os sarcasmos, as injúrias e até provas materiais do seu poder oculto para convencê-las, desviando-as do caminho da verdade. Usam todos os meios, todas as artimanhas para convencer aquela criatura e assim levá-la por um caminho diferente. O sofisma é um argumento que é usado com o objetivo de produzir uma ilusão da verdade, uma enganação. É deliberadamente enganosa aquela fala. Mas ele encanta e acaba conduzindo por caminhos
complicados aquelas pessoas. No item 21, ele diz: espíritos que na Terra preocuparam-se exclusivamente com o material ou o moral. Então aqui são aqueles intransigentes, aqueles que na Terra se ocuparam muito de coisas materiais, ou então essa moral rígida, estabelecida e que não perdoa, que é implacável. Então é a intransigência. Esses ao desencarnarem continuam com esse código de vida de muito apego àquelas coisas materiais que ele deixou ou aquela conduta moral que ele entendia como a melhor. Se ainda não conseguiram libertar-se da influência da matéria, continuam dominados pelas ideias terrenas. Nem percebem muitas vezes que estão desencarnados, tal é o seu apego às coisas materiais, às ideias que tinha na Terra com relação às coisas materiais, ou seu código de moral ferrenho. Ele não visualiza mudança, ele não demonstra mudança, não executa mudança. E por conta disso, a sua influência é perniciosa, porque eles carregam consigo parte de preconceitos, de predileções, de manias, e querem passar isso, o seu próprio jeito de ver a vida, a sua própria intransigência, ele quer influenciar as outras criaturas para que elas também ajam dessa forma, né? Mas diz Kardec então que é possível reconhecê-lo pela linguagem. Essa linguagem de apego material, essa linguagem preconceituosa, essa linguagem de um código de moral muito rígido, tudo isso é possível de observarmos. E temos cuidado, porque senão vamos acabar seguindo essas orientações, tomando-as como verdadeiras, como únicas e exclusivas, e aí nos tornaremos criaturas inflexíveis, duras, difíceis, áridas, sem piedade, que estão sob o comando dessas mentes perversas e maldosas, longe do ensino de Jesus, que era do amor, da paciência, da tolerância, da complacência. Esse era o ensino de Jesus. Continua Kardec no item 22, dizendo que o conhecimento que alguns espíritos se enfeitam, e muitas vezes se enfeitam, é bem daquele tipo que a gente costuma dizer, você sabe com quem está falando? E aí joga todos os títulos na mesa para saber. Então muitos continuam assim na vida espiritual e se adornando de conhecimento, se enfeitando de conhecimento e num ato mesmo de ostentação, querem ostentar aquele conhecimento diante das pessoas, né? E isso, o conhecimento não é sinal de superioridade de espírito. Conhecimento é uma condição do espírito de ir adquirindo esta ciência ou aquela ciência no caminho do intelecto, mas isso não necessariamente reflete uma superioridade espiritual. Nós sabemos que muitas criaturas tão inferiores têm conhecimento para dar e vender, tem muito conhecimento das ciências da Terra, daquilo que a Terra pode oferecer ao intelecto, mas não ao coração. O coração é outra história. Então, somente a questão de conhecimento não indica superioridade, não. Superioridade está na pureza inalterável dos sentimentos morais. Aí é superioridade. Aquele espírito é superior simplesmente por conta da pureza dos sentimentos morais que ele traz, inalterável. Ele não tem oscilações, ele é sempre essa criatura de bons sentimentos, é uma constante do seu existir. Nós vamos ora melhor, ora pior, oscilamos, né? Muito. Ora temos sim os bons sentimentos, ora escorregamos, mas os espíritos verdadeiramente superiores, eles que têm superioridade,
eles não oscilam, eles têm uma constância de comportamento, de pureza de sentimentos. Era essa superioridade moral que Jesus tinha e que todos, sem exceção, eles respeitavam Jesus por conta disso. Não havia argumento contra essa superioridade moral que Jesus demonstrava a respeito dos sentimentos, a pureza dos seus sentimentos para com tudo e para com todos. E isso fazia toda a diferença de Jesus para as outras criaturas. Não basta questionar um espírito para se conhecer a verdade. E há um costume, havia mais ainda no passado, um costume de questionar, de perguntar tudo ao mundo espiritual. Ainda existem pessoas que se agradam dessa prática e buscam essa prática. A tudo perguntar, mas quem é que está respondendo? Quem que pode estar respondendo? Quem é essa criatura a quem tudo podemos perguntar que ele vai responder exatamente? Será que ele tem domínio sobre tudo isso? Então não basta questionar um espírito para se conhecer a verdade. É preciso saber a quem estamos nos dirigindo, porque espíritos superiores tratam com leviandade assuntos sérios, questões sérias, e isso é um sinônimo de ignorância. Não basta que um espírito tenha sido na Terra um bom homem, né? um grande conhecedor, para possuir no mundo espírito a soberania do conhecimento. Não basta. Porque há muito a aprender. Nós sabemos tão pouco de tudo, tão pouco, que como responder tudo? Não temos essa condição de responder tudo. Nós precisamos do conhecimento, nós precisamos buscar, nós precisamos aprender para poder, na medida do possível, ir respondendo isso ou aquilo. Agora, aquele que vem e se dispõe a responder de um tudo, nós temos que desconfiar. Porque não é possível ter um acervo deste tamanho. Então, o cuidado. Só a virtude que vai surgindo através da sua purificação pode aproximá-lo de Deus e ampliar os seus conhecimentos. Então, quando Jesus dizia, né, eu e o Pai somos um, ele se recolhia para falar com o Pai, porque exatamente ele tinha as virtudes suficientes para se aproximar da essência divina. Por isso ele podia fazer isso. E podia responder tantas coisas e ainda assim, lembram-se de quando perguntam sobre o final dos tempos e ele diz que no final dos tempos haveria dor, ranger de dente, pestes, terremotos, guerras, irmão lutando contra irmão. Jesus disse isso. Só que ele disse assim, mas ainda não é o fim. Porque o fim, a proposta final da Terra é um mundo de paz. Se não estamos ainda com a paz generalizada no planeta, estamos longe do fim. Porque o final, se Jesus está no leme, se ele é o responsável, nós não podemos nem admitir que não dê certo esse projeto Terra. Não podemos admitir. Porque ele tem todo o conhecimento e toda a capacidade. Porque nós, por nossa conta, sim, fazemos bobagens, enganos, erramos, mas estamos em evolução. Então ele diz assim, não é o fim. E aí alguém pergunta, mas Senhor, então quando será o fim? Esse não sei, só o Pai o sabe. Então com todo o conhecimento dele, toda a condição de se aproximar da fonte criadora, Deus, ele não sabia todas as coisas. Como nós vamos aqui ficar respondendo a tudo e a todos como se soubéssemos de tudo? Não é verdadeiro. Aí será uma enganação, será uma dificuldade que temos que vencer.
Edilane, boa noite. Silvinha, boa noite. Cazuco, boa noite. São os que eu não vi. Terezinha, Solange, Walter, boa noite. Edna, boa noite a todos que eu não tinha cumprimentado ainda. No item 24, ele fala sobre os gracejos dos espíritos superiores. Interessante, né? Porque mesmo com toda a seriedade, com toda a retidão, há momentos de descontração dessas almas. Assim como há momentos que a gente olha para a vida de Jesus, que às vezes nos parece assim tão sério sempre, nós vamos dizer que há momentos que ele sorri quando ele encontra as crianças e ele conversa com elas. Deixai vir a mim as criancinhas, e ali ele usa de um momento de ternura, de alegria, de brincadeira com as crianças. Então, sim, espíritos superiores também fazem seus gracejos, muitas vezes sutis, Kardec, e picantes. Resta saber o que era picante para a época. Será que era algo que poderia aguçar um riso mais largo? Porque hoje, para nós, se dissermos de algo picante, olha que a coisa fica muito séria. Mas, considerando o nível de espíritos, nós podemos pensar, assim, em algo que pudesse produzir uma risada maior na vida. Mas nunca esses gracejos são banais. Porque mesmo na fala engraçada, num conto engraçado, era uma característica de Chico contar muitas histórias engraçadas. Ele tinha esse hábito da história engraçada e as pessoas riam quando ele contava, só depois que percebiam a grande mensagem que estava embutida naquela fala mais alegre que provocava sorrisos. É isso, nunca são banais. Mesmo nessas falas mais leves, alguma coisa edificante está passando por ali. Há uma pérola que está sendo oferecida no meio daquilo tudo para nós. E no item 25 dizia, estudando com atenção o caráter do espírito que se manifesta, e aí é o código de moral, né? Reconhece a sua condição e o grau de confiança que devem merecer. Então, vamos anotar bem isso. Estudando com atenção. Quer dizer, estudar é tomar ciência, é ponderar, é analisar, raciocinar. E aí nós vamos observar o caráter, né? A maneira daquele que está falando. Como é o caráter dele? Vamos estudar esse caráter. E aí nós vamos então reconhecer a sua condição espiritual, o seu grau de elevação e de confiança que devem merecer da parte de cada um de nós. Vamos ter cuidado, né? Então, no fundo, todo esse trecho e todas essas citações que Kardec está fazendo é mediante as observações das comunicações de época. E o que ele quer dizer é, não vamos aceitar tudo como verdadeiro. Vamos observar a fonte de onde está vindo. Vamos usar a nossa capacidade de raciocínio, o nosso bom senso, os ensinos que já temos. Vamos ver se isso concorde ou não. E é preferível rejeitar do que aceitar inverdades que podem complicar as nossas vidas. Então, gente, cuidado, nós somos responsáveis pelo nosso próprio existir. E no último item desse item 265 que nós estamos vendo, com todas essas anotações, dizia, para julgar os espíritos, tanto quanto os homens, é preciso julgar-se a si mesmo. E isso é interessante, porque é aquela condição de que o outro é um espelho onde eu me vejo. E eu só identifico no outro aquilo que eu conheço em mim.
Então, vamos ver como é que nós estamos olhando para os outros, julgando os outros. Então, a questão do julgamento, né, é para a gente primeiro julgar a si mesmo. O quanto isso está forte em mim, é um traço que eu ainda estou trazendo, mas ele existe, está minimizado, mas não deixou de existir. Em que nível está em mim? É assim que nós vamos nos conhecendo também. Há pessoas que tomam a sua própria opinião por medida exclusiva do bem ou do mal, do verdadeiro ou do falso. Há pessoas, sim, que é só o que ela entende como correto, como íntegro, enfim, como conduta de vida, e aqueles que não estiverem dançando conforme a música ou que contradiz aquilo que ela fala, ela tem como uma criatura má. Tudo que contradiz o que ela fala é uma criatura má, é falso, é enganoso. Falta-lhe o quê? Retidão de juízo. E isso vai produzir mais enganos para muitas pessoas. Essa maneira de conduzir-se. No item 266, Kardec vai falar sobre algumas perguntas sobre a natureza e identidade dos espíritos. Olha que a nossa hora voou, né? Nós já estamos no finalzinho desse nosso encontro da noite de hoje. Lembrando ainda que tudo isso fica lá no YouTube, no canal Marina Ferri. Podem usar à vontade, que Deus nos permita permanecer lá, para que outros possam aproveitar. Também lembrando que amanhã, né, nós continuamos, fazemos nosso estudo de segunda a quinta, às 20 horas, todos esses dias, esses meses todos, e eles já se foram muitos. Hoje eu estive fazendo a conta, nós começamos essa nossa atividade online em março, 19 de março. E a gente vai olhar quantas semanas se passaram, quantos meses se passaram. E quantos estudos, porque são 4 por semana. Então, se nós olharmos de março até agora, a quantidade de meses que já se passaram, multipliquemos, são 4 semanas, mais 4 vezes por semana. Olha quanto nós já fizemos de estudos aqui, de reflexões, de momentos como este, de nos juntarmos, de vibrarmos pelo mundo, pelas criaturas necessitadas, enfim, estamos aqui fazendo o nosso aprendizado. Voltemos então para encerrar as nossas reflexões desta noite com este item de número 266. Vamos fazer pelo menos a primeira pergunta sobre a natureza e identidade dos espíritos. Por qual sinal podemos reconhecer a superioridade ou a inferioridade dos espíritos? Ele falou muito, né, o tempo inteiro de identificarmos linguagem, identificarmos orientações, usarmos o nosso bom senso, a nossa razão. Isso tudo foi chamado a nossa atenção. E aí vem a pergunta que os próprios espíritos responderam, e eles reforçam: pela linguagem, nós vamos identificar o espírito bom do espírito mau, o espírito superior de um espírito inferior. Pela linguagem, espíritos superiores nunca se contradizem e só tratam de coisas boas. Eles não se contradizem, os ensinos vão ser sempre reforçados, o comportamento, a indicação vai ser sempre reforçada, não se contradiz. Não é hora pensa de um jeito, hora pensa do outro, muda, dança conforme a música. Não, para os espíritos superiores não. Isso é coisa de espíritos mais inferiores. E outra, eles só querem o bem. Essa é a grande preocupação. De vibrar o bem, ensinar o bem, auxiliar no bem, promover o bem. Essa é uma característica de espíritos superiores, né? E os espíritos inferiores estão dominados pelas ideias materiais. Então, tudo que é conselho de
condição material da nossa própria vida, nós estamos lidando com alguém tão inferior quanto nós mesmos, ou mais ou menos, não sei, mas alguém muito terreal ainda, não alguém tão espiritualizado assim. Então, por conta disso, as suas manifestações se ressentem da sua ignorância e imperfeição. Porque isso vai sendo demonstrado na ausência do conhecimento e na imperfeição com palavras, com atos que ele venha proceder. Só aos superiores é dado conhecer todas as coisas e julgá-las sem paixão. Como é difícil julgarmos sem paixão. Nós normalmente somos tendenciosos pela paixão que nos envolve, pelo bem-querer ou mal-querer, nós vamos, conduzir para um lado ou para o outro os nossos julgamentos. Ser imparcial, julgar de forma desapaixonada, apenas no sentido de uma lei maior que a lei de Deus, é muito difícil para nós ainda. Nós nos envolvemos emocionalmente, não conseguimos manter isenção, mas estamos nesse caminho, estamos nesse crescimento. Então, as próximas questões vão ficar para a semana que vem, porque a nossa hora se faz e nós temos esse compromisso com disciplina da nossa parte. Assim, amigos, agradecemos. Amanhã é quarta-feira, é dia do Evangelho, estudo da obra Pão Nosso de Emmanuel. Se não me engano, é a lição 62 que nós vamos ver. E assim sucessivamente, dia após dia, semana após semana, estamos seguindo com a nossa jornada de reflexões. Por hoje, há uma página, pequena página, daquelas que eu gosto muito, vocês sabem disso, de Emmanuel, que tem como título Ação Pessoal. Porque tudo isso que nós estamos vendo é o mundo espiritual nos ensinando a agir corretamente, a agir no bem, a melhorar, a progredir, a evoluir. E essa página diz o seguinte: cumprindo o meu dever, fazer sempre algo mais. No exame de mim mesmo, aceitar-me e servir. Quanto aos outros, dar auxílio e respeito. Nas lutas dia a dia, trabalhar e esquecer-me. Ante o mal que apareça, calar buscando o bem. Fazer perante Deus o melhor que eu puder. Essa a nossa ação pessoal. Um convite a fazer sempre o melhor que pudermos. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, que a paz esteja em todos os lares, nos corações, nas consciências, abrandando as dores, aflições e angústias, iluminando consciências para escolhas mais felizes na caminhada. E assim, meus amigos, vamos lá pedindo sim por aqueles que estão na liderança dos governos do mundo, a lucidez, a hombridade, para conduzir de uma forma melhor os povos na face da terra. Que possamos nós fazermos também a nossa parte, como bons cidadãos, como pessoas do bem, como pessoas desejosas do bem e da paz. Que Deus dê muita saúde àqueles que estão adoentados, estão hospitalizados, necessitados dessas vibrações de amorosidade, que possam chegar até eles com uma onda de energia revigorante, curativa e iluminativa das consciências. A paz seja com todos, hoje e sempre. E até amanhã.